Olá a todos, bem-vindos a uma videoaula aqui, rapidinho sobre ceratoconjuntivite infecciosa bovina, aqui com enfoque maior na Moraxella bovis. Então, uma doença ocular comum em gado de corte, no caso da Moraxella bovis também em caprinos e ovinos, tem uma alta morbidade e impacto na produção. Então, é uma doença que não vai causar mortalidade dos animais, só que o animal que não enxerga bem, né, ele não produz bem, ele não consegue se alimentar bem, ele tem problema, ele é mais refúgio, então impacta na produção. E como eu falei, né, a gente vai estar focando hoje na Moraxella bovis, então uma bactéria pleomórfica, né, ela pode assumir a forma tanto de cocos quanto de bacilo, aqui uma lâmina mostrando ela corada, ela é uma gram negativa. E aqui rapidinho a patogenia dela bem simples. Então o que vai acontecer? Essa bactéria já é presente na microflora de alguns bovinos, certo? Então, é muito importante o fator ambiental. Naquela tríplice epidemiológica, a gente tem um fator ambiental muito importante aqui, que é o estresse, lesões nos olhos, assim, que possam causar uma quebra da barreira imunológica do olho desse animal, e aí a proliferação da moraxella. E ela vai causar primeiro uma inflamação naquele local, né? Tanto por conta também do problema que levou, esse problema primário que levou à quebra de barreira, então também vai causar uma inflamação. E por isso que a gente tem o primeiro estágio aqui chamado de pink eye, né? Que o pessoal fala, o olho rosa, né? Por quê? Porque ele está muito vascularizado, oh meu Deus. E depois acontece a opacidade de olho. Então, a ceratoconjuntivite em si, né? O olho branco que o pessoal fala, num estágio um pouco mais avançado da doença. Por final, o animal pode ter úlcera de córnea, que já é um pouco mais grave, e ficar cego, né? Que seria o mais grave de todos. Aqui alguns fatores de risco, né? Então, como eu falei, o ambiente é muito importante. A gente tem na tríplice epidemiológica, a gente tem o agente, o hospedeiro, né? O animal e o ambiente. No meio ali a gente pode ter um vetor. Então é muito importante aqui no caso da Moraxella o ambiente, porque como eu falei, é uma bactéria que às vezes não vai causar problema, mas num ambiente que tem muita incidência solar, então às vezes o animal não tem sombra, ou no verão que tem dias mais longos, né? Há muita incidência de luz UV, e essa luz ela causa uma lesão nos olhos, né? O animal mais exposto ao sol tem mais lesão, e isso predispõe à infecção pela Moraxella. Moscas também são um fator importante, eu vou falar um pouco mais sobre mosca depois, mas principalmente aquela face fly, né? Eu procurei assim, que eu pessoalmente nunca tinha escutado falar desse termo assim. A gente já escutou mosca dos chifres, mosca dos estábulos, né? Estomox calcitrans aí, mas esse mosca da face, eu não sabia exatamente o que era, mas eu dei uma pesquisada e é uma mosca autumnalis, alguma coisa assim, o nome científico dela, né? Realmente é uma mosca que fica mais na cara do animal. Justamente por isso ela acaba sendo um vetor, né? Porque com as patinhas ali ela pega um pouco mais de carga ali parasitária dessa bactéria, né? E quando ela voa para a cara de outro animal, né? Ali procurando aquela lágrima, aquele substrato para ela se alimentar, acaba passando uma carga parasitária ali grande da Moraxella bovis, acaba podendo infectar esse outro animal, se ele também tiver uma predisposição, né? Aqui a hipovitaminose A, vou falar um pouco sobre ela depois, mas é aquele problema que causa cegueira noturna, né? Não só em bovinos, mas a gente tem cegueira noturna em praticamente tudo que é animal, em ser humano, se eu não me engano, pode acontecer também, que é a falta de vitamina A. E o pasto alto, né, já é explicativo, causando microlesão no olho. Então, às vezes o animal vai pastejar, aquele pasto alto acaba lesionando a córnea dele, ou até mesmo a conjuntiva ali. Transmissão e diagnóstico diferencial. Então, como eu falei, não é só a Moraxella bovis que causa, aqui a gente está com enfoque nela, mas a gente também tem o herpes vírus bovino tipo 1, que é o causador da IBR. E aí, é claro que você não vai tratar do mesmo jeito, né? A gente usa antibiótico ali para Moraxella bovis, até para o micoplasma. O micoplasma tem um tratamento um pouco mais complicado. Mas se você vê que o animal está com um sinal sistêmico,
Porque assim, a Moraxella bovis, ela vai causar problema no olho. E ele está localizado ali. Agora, se você vê que o animal está com problema sistêmico, ou às vezes até respiratório, você não vai pensar muito em Moraxella bovis, né? Pode até ser uma coisa concomitante ali, mas a princípio pode ser mais indicativo de herpes vírus bovino tipo 1, né? Da rinotraqueite bovina infecciosa. Transmissão pode ser tanto pelo contato ali muito íntimo entre os animais, com mais infectados, ou aquelas moscas que eu já falei. Aqui uma imagenzinha aí do, do Gamma AI que eu pedi para ele criar aí. Ficou mais ou menos. Era para ser um veterinário fazendo um swab ali da ocular do animal, porque esse é um dos métodos diagnósticos. Você pode tanto fazer um swab para fazer uma cultura, ou no caso visualizar em lâmina, que nem a gente tinha aqui, né? Então você colhe ela, é uma gram negativa, dá para visualizar em lâmina também. Mas sinceramente, assim, na prática, você vendo os sinais assim, às vezes é bem sugestivo, né? Principalmente se tem aqueles fatores predisponentes que eu já comentei antes. Às vezes você não vai ficar esperando o laudo, né, a cultura para tratar o animal, certo? Ah, aqui outra imagem, ficou meio cortada, eu pedi aqui pro... Esse aqui foi do Gemini, pedi para ele criar aqui uma imagem. Eu achei que ficou meio boa, teve umas que eu tive que mudar um pouquinho, estava escrito errado. Mas a hipovitaminose A. O que é importante da vitamina A, né? Dois fatores importantes aqui. Primeiro que ela cria, a partir dela, né, são feitos pigmentos dos bastonetes. Os bastonetes são aquelas células que ficam na retina, que percebem, são aquelas estruturas da retina que percebem a mudança de sombra, certo? Os cones são de pigmentos, bastonetes de sombra, basicamente isso. E essa vitamina A, ela é usada na produção do pigmento a rodopsina, que é o pigmento que percebe aí essa mudança de sombra. E além disso, ela também ajuda na regeneração do epitélio. Então a hipovitaminose A pode tanto causar essa cegueira noturna, que o animal não vai ter o pigmento, né, fotossensível ali, quanto também vai causar a metaplasia escamosa, né, que seria a queratinização ali do epitélio, porque o epitélio danifica, não consegue se revitalizar, proliferar corretamente, acaba virando, fica queratinizado, né, é substituído pela queratina. Tratamentos aqui. Então, o tratamento eu trouxe dois exemplos aqui, certo? Você faz o tratamento com base na sua vivência, na prática. Eu trouxe exemplos aqui de bulas, certo? Então, aqui a gente tem o Exced, que é das OETs, e a terramicina também, do caso das OETs. Mas depois eu vou dar uma explicada melhor sobre. O Exced é o Septilfur, né, que é uma cefalosporina terceira geração, então assim, é um tiro de canhão. Mas o que é o importante dele é que não tem período de carência para o leite, certo? Assim, eu não sei o certo como funciona isso, mas assim, pesquisando, por exemplo, a terramicina, ela mostra lá o período de carência para o animal que vai para abate, certo? Mas o período de carência para o animal leiteiro, falava assim, não pode ser usado em animal que o leite vai para consumo humano. Pelo menos é isso que está na bula. Então, assim, eu não sei se tem um tempo específico, uma quantidade de dias específica em que você pode usar, mas não está ali. Então eu optei para ser, como fala assim, exatamente como a bula está falando, peguei o Exced, que aí fala que realmente não tem nem período de carência, você usa ali, porque o que vai estar no leite, o metabólito, não tem problema nenhum para o consumo humano, se não me engano, uma coisa assim, certo? E a terramicina aqui, que é a oxitetraciclina, ela pode ter tanto a formulação sistêmica, mas pode ter também esses pomada, corilho. Aqui eu vou passar a sistêmica mesmo. Começando aqui pelo Exced, né, o Ceftiofur, eu dei um exemplo até de cálculo de dose, né? Então aqui a gente tem
a gente sabe que existe na formulação, a gente tem dose, concentração e a gente quer saber o volume. O volume é o que o animal vai realmente tomar, certo? No caso aqui, no exemplo que eu dei, 16,7 ml. Então, como que a gente faz esse cálculo, né? A dose é o quanto o animal precisa por quilo. Pode ser miligramas por quilo, pode ser ml, pode ser grama. É a quantidade que ele precisa por quilo. A concentração é o quanto desse fármaco, no caso o ceftiofur, a cefalosporina, dá presente em X% desse veículo aqui, do fármaco em si. Então, quanto do princípio ativo está presente no fármaco aqui. No caso do Exced, é 20%. O que isso significa? Significa que tem 20 gramas de ceftiofur em 100 ml de Exced, certo? E com isso você tira várias informações. Você pode converter isso para miligramas, certo? Então a gente sabe que 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então seria 20 mil miligramas ali a cada 100 ml. E aí você pode ir cortando ali, fazendo, mas enfim, isso aí você pode fazer de qualquer jeito. O método mais básico que o pessoal usa é o quê? É o peso vezes a dose dividido pela concentração, certo? Então aqui num bovino, por exemplo, de 500 quilos que eu dei, se você usar a dose aqui 6,67, essa dose aqui nem estava na bula, tá? Isso aqui eu fiz pela matemática ali, engenharia reversa. Eu tirei, só tinha concentração aqui. E se eu não me engano, eles aconselham a usar 1 ml a cada 30 quilos, certo? 1 ml a cada 30 quilos. Geralmente animal grande a gente faz assim, já corta direto ali pro volume por quilo, certo? Porque isso facilita. O animal não vai geralmente ter menos de 30 quilos, certo? Então assim facilita. 1 ml a cada 30 quilos dá mais ou menos 6,67 miligramas por quilo, considerando uma concentração de 20%. E para um animal de 500 quilos, isso dá mais ou menos, 1 ml para cada 30, dá mais ou menos 16,7 ml, certo? Agora, o que é importante disso aqui é a maneira de aplicar, porque isso aqui é aplicado atrás da orelha, numa cartilagem assim, meio que subcutâneo, atrás da orelha do animal. Então tem todo um processo. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui. Então eu abri aqui para vocês aquele vídeo que eu coloquei lá. E é o vídeo da própria Zoetis aqui mostrando como é que faz. Então primeiro ele fala aqui que você tem que balançar, né, aqui o medicamento. Aí você vai tirar aqui, se eu não me engano, ele tira 1,5 ml, alguma coisa assim, não lembro. É claro que um animal de 500 quilos você vai precisar de muito mais que isso, né? Aí ele mostra como é que você faz. Então, primeiro você vai afastar ali a orelha e você vai reto nesse ponto aí que você tem no subcutâneo. Você vai incidir reto assim, descendo. Ele vai mostrar como é que faz. Então você vai retinho, traz a orelha do animal, desce ali. E é importante que nesse momento, isso aí para qualquer injeção subcutânea, você não quer que pegue músculo, né? Subcutâneo, você não quer que venha sangue. Então, antes de você aplicar, você puxa o êmbolo para ver se vem algum sangue. Se vier, você reposiciona, né? Porque você está pegando alguma veia, alguma coisa que não é para pegar. Mas é basicamente isso. Você vai puxar, viu que não tem nada? Pode aplicar. E é isso, simples assim. Mas é uma coisa interessante. Eu nunca vi fazendo isso, né? Atrás da orelha. É interessante. Voltando aqui para a nossa apresentação. Bom, então isso para o Ceftiofur. Agora falando da terramicina. No caso aqui eu só achei foto da terramicina LA, mas é importante frisar isso. A terramicina LA ela tem uma concentração diferente do que essa aqui que eu estou usando como exemplo, tá? A que eu estou usando aqui era a terramicina injetável, era também da Zoetis, mas essa no caso era uma concentração de 5%. É bom que você já faz aí de estudo seu, se quiser fazer um cálculo, você pega a terramicina LA, que ela é 20%, e aí você faz o cálculo com ela. O tempo de aplicação dela vai ser diferente, a terramicina LA porque é a longa ação, certo? Mas essa aqui no caso é uma dose única aqui, aliás, confundi. Essa aqui que é a dose única, tá? Lembrando aqui, você pode fazer a cada 5 dias, se você viu que o animal não respondeu. Mas aí também talvez você até troque de antibiótico, né? Mas é uma dose única, espera aí entre 3 a 5 dias para ver se o animal responde.
Já a termicina você faz, não é LA, mas essa termicina injetável 5%, faz CID por 3 dias. E aqui eu dei outro exemplo, bovino de 500 quilos, 1 ml para cada 10 quilos, né, que é a dose, então seriam 50 ml aí para esse bovino. E outro macete que você pode usar aí é a concentração. Você pode tanto passar para miligrama quanto para grama, mas é um pouco diferente. Para miligrama você pode multiplicar por 10, então 5% seriam 50 miligramas por ml. E para grama é só você pegar esse número e vai ser esse número a cada 100 ml. Então, 5%, 5 gramas a cada 100 ml ou 50 miligramas por ml. É uma outra forma de você ver a concentração do fármaco. Ou você saber a porcentagem, você faz o processo reverso. E aqui entra muscular, então diferente do ESED, que é subcutâneo, esse aqui você faz no músculo mesmo do animal. Cada 24 horas, cada dia, por 3 dias. Aqui acabando com a nossa apresentação, só para mostrar um pouco algumas sugestões de manejo. Então, além de fazer o tratamento aí com antibiótico, pode fazer isso aqui também, cobrir o olho do animal. Então você vê às vezes na fazenda, você pode ter um animal assim com o olho tampado, com um pano ali em volta. Por quê? Isso tanto reduz a incidência do sol, então vai facilitar o processo de, de recuperação ali do epitélio ocular do animal, quanto também não atrai tanto mosca, porque se o animal está com aquele olho exposto lá, com epífora, né? Um dos sinais clínicos da ceratoconjuntivite, né? Além da óbvia inflamação da córnea e da conjuntiva, o animal pode estar com epífora, que é quando ele está lacrimejando excessivamente. Isso atrai mais mosca, né? Isso facilita tanto a transmissão para outros animais, quanto também prejudica aquele animal, dificultando ele a ter cura, né? Ter a cura clínica dele. Então isso facilita, isso dificulta, aliás, essas moscas e facilita na cura do animal. Controle ambiental, então, aquele lance do pasto alto, estresse para o animal, sombra, água, tudo que você puder fazer para o animal é ajudar ele a melhorar o estado imune. Você pode fazer, às vezes você pode separar, se você tem uma incidência alta na sua fazenda, você pode separar esses animais num piquete específico para evitar a transmissão para os outros, também para fazer um controle e um manejo diferenciado para eles. Higiene importante, repelente ali, modo de puron, né? Pega o animal, fecha no tronco, passa no lombo ali o puron e pronto. É uma maneira já de prevenir, principalmente nessas épocas mais quentes, né? Que além de ter essa incidência solar, também tem muito mais mosca, né? Por conta do ciclo biológico dela ser mais acelerado com calor. E aqui profilaxia, controle de mosca e vacinação anual. Tem vacina, não só para moraxella, tem vacina também para herpes tipo 1. É importante vacinar o rebanho. No caso da moraxella, que é um agente assim, um pouco menos importante quanto a pelo menos todo agente é importante, mas assim, levando em conta mortalidade e tal, às vezes a fazenda não tem vacina nem para brucela, né? Aí você vai falar para vacinar contra moraxella. Mas assim, para aquela fazenda ter um pouco mais de condição, fazer uma vacina antes do verão, às vezes, na entrada do verão ali, pode ser interessante. E é isso que eu tenho aqui, o Gamma AI foi a inteligência que eu usei para fazer parte dos slides aqui, né? Eu recomendo ele e o Gemini eu recomendo, assim, mas é claro que você vai ter que mudar uma coisa ou outra. O Gemini tem muito problema gerando imagem, você vai ter que editar. E esse aqui, ele é mais de boa quando você já manda. Eu já tinha o texto que eu queria para cada slide pronto. Você só manda para ele, ele meio que deixa bonitinho, muda a cor das letras. As imagens você vai ter que colocar, porque as imagens que ele coloca são meio nada a ver. Você vai ter que achar suas próprias imagens. Mas às vezes ele consegue até gerar uma imagem que fica bacana. E ele colocou aí, né? Ficou meio cortado, mas ele colocou aí exemplo. Aqui a Facefly, né? Que eu tinha falado. Que é essa música que fica na face aí. Mas todas as músicas são importantes aqui, né? Mas é isso que eu tinha para apresentação. Espero que você tenha gostado aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Eu vejo aí como posso ajudar. Lembrando, eu não sou nenhum profissional, né? Eu sou estudante também de veterinária.
Então, se você achou alguma informação duvidosa aqui, você pode pesquisar. Mas é um tópico simples. Acredito que não tem muita falha aqui da minha parte. E é isso, obrigado por assistir. Até mais.